Galera, esses dias um seguidor perguntou se eu acho uma boa o pobre tentar viver a vida no exterior, sair do Brasil. E como tem bastante gente pensando nisso, principalmente por causa das instabilidades políticas e econômicas que a gente está vivendo, eu achei melhor fazer um vídeo sobre esse assunto com alguns pontos prós e contra dessa decisão aí. Para começar, eu quero parabenizar as pessoas que estão pensando nisso, não porque eu acho que é uma ideia incrível, mas porque é uma ideia. É uma possibilidade, é uma estratégia. Tem uns meses que eu fiz um vídeo com o resumo desse livro aqui, Quem Pensa Enriquece, né, do Napoleão Hill. E aqui ele fala muito que não adianta você querer ser rico, querer mudar de vida. Você tem que... O que eu vou fazer? Né? Todo mundo quer ser rico, não adianta ter um desejo, você precisa de uma estratégia. E lá na aula eu falo que todo mundo quer ser rico e sair da pobreza. Mas ninguém pensa em como fazer isso, né? Você tem que ter uma estratégia, e querendo ou não, sair do país é uma ideia, que pode ser boa ou ruim. Vai depender da sua situação, do seu planejamento. Eu já vi gente que saiu do Brasil e tá vivendo muito bem lá fora. Mas já vi gente também que tentou e não deu certo. Mas de uma forma ou de outra, foi uma tentativa, foi algo, né? Tem gente que só pensa, mas nunca faz nada. Então, se você está cogitando essa possibilidade, parabéns, você está tendo uma ideia que pode dar certo, sim, e pode mudar a sua vida, mas vamos pensar aqui em algumas coisas. Em primeiro lugar, eu quero falar uma frase forte e ofensiva, né? Vocês sabem, mas que é importante falar. Se você é burro no Brasil, você vai ser burro na Europa. Se você é burro pra caramba em São Paulo, você vai continuar burro na Irlanda. O ponto é, o lugar não faz você deixar de ser burro. O que vai ajudar é você estudar, né? Por exemplo, se aqui você é um jumento que ganha pouco, mas ama gastar com ostentação, torra todo o seu dinheiro, joga no lixo, compra celular caro, vive na balada toda semana gastando tudo que ganha, se você for para os Estados Unidos e continuar burro assim, você vai continuar pobre do mesmo jeito. Então a primeira dica é que você comece a estudar, porque a sua riqueza não depende exatamente da cidade que você está, mas da inteligência ou burrice que você tem na tua mentalidade. Quem é burro vai se lascar em qualquer lugar. Por exemplo, tem muita gente que aqui só faz burrice, mas quando vai para o exterior, muda os costumes e a mentalidade. Aí são outros 500. Por exemplo, aqui no Brasil, a pessoa gasta tudo que ganha, mas quando ela vai para o exterior, ela para de gastar e começa a juntar dinheiro. Isso é uma coisa que você pode fazer aqui, entendeu? Então, não dá para falar que ela enriqueceu porque mudou de país, mas sim porque ela mudou de país e mudou de mentalidade, de costumes. E isso é muito comum, porque quando você muda para outro país, você começa do zero. Você deixa de ter os rolês com seus amigos, as baladas com seus amigos, que você tinha aqui no Brasil. Você para de ser influenciado por amigo tonto, para de ficar gastando dinheiro toda hora. Então, o afastar dessas pessoas pode mudar seus comportamentos. Se você for uma pessoa que tem personalidade, você pode fazer essas mudanças de comportamento aqui no Brasil, sem nem ter que gastar dezenas de milhares de reais aí com passagem. Mas tem gente que só consegue mudar de comportamento se entrar num contexto cultural diferente. Então, pode ser uma opção ir para o exterior mesmo, tá? Lá, só o fato de você demorar para fazer amigo já vai te ajudar a economizar. Porque você vai ter uma tendência a trabalhar e estudar mais e a gastar menos. O segundo ponto que eu quero falar é o seguinte. Eu conheço gente que está no exterior, está ganhando uma grana boa lá fora, só que a gente que está ralando pra caramba. A pessoa trabalha das 9 às 5 numa fábrica, aí à noite ela trabalha como babysitter, aí de sábado e domingo ela faz bico como garçonete, e isso é ótimo. É o que eu sempre falo aqui no canal sobre a importância de fazer renda extra. O ponto é, por que você não se dispõe a fazer isso aqui no Brasil? Tem muita gente que quando mora no Brasil quer trabalhar 6 horas por dia, mas quando vai para o exterior trabalha 14. Ué, se você fizesse isso no Brasil, você também ia mudar de vida. Como milhares de seguidores aqui do canal que assistiram o meu vídeo lá, né, sobre as 52 ideias de renda extra, estão fazendo algum bico, estão fazendo hora extra, estão vendendo alguma coisa, quitando as dívidas, começando a investir. Então, será que você precisa ir para o exterior para começar a trabalhar duro assim? Não vale a pena você se dispor a trabalhar pra caramba aqui no Brasil para tentar mudar de vida estando aqui? De novo, entra aqui a questão de
quanto você se deixa levar pela vida aqui. Eu sempre fiz renda extra e sempre tive uma vida legal, mesmo antes de ter meu canal. E nunca precisei ir para o Canadá para isso, né? Mas se você é uma pessoa que não consegue e que se deixa levar muito pelo que vão pensar de você, eu vou fazer renda extra, você tem duas opções. Ou você vai para o exterior, porque lá ninguém te conhece, você não vai passar vergonha, né, de ter que fazer renda extra. Para mim não é uma vergonha, mas talvez para você seja. Ou você para de bobeira e começa a trabalhar pra caramba aqui mesmo, para juntar dinheiro e mudar de vida. E se você reparar, normalmente os brasileiros que vão para o exterior, Estados Unidos, começam a ganhar dinheiro fazendo os serviços mais simples, como faxina, cuidar de bebê, motorista, garçom. Por que você está disposto a fazer isso lá fora, mas aqui não? Ir para o exterior trabalhar pra caramba pode mudar sua vida, mas começar a trabalhar pra caramba aqui no Brasil e fazer renda extra aqui também pode mudar a tua vida. Próximo ponto, você já deve ter reparado que muita gente que vai para o exterior consegue juntar dinheiro porque ela sai do contexto que ela tá e acaba mudando os hábitos, a mentalidade. Agora uma reflexão. Será que você não mudaria de hábitos se você mudasse de cidade do Brasil? Isso já não resolveria o problema? Se você mudar para uma cidade melhor, ou que tem mais oportunidade, ou que tem um custo de vida mais barato, pode ser que já ajude. Às vezes, se mudar para uma cidade melhor, pode ser muito mais barato, bem menos burocrático e pode gerar uma boa mudança financeira na tua vida. Tem muito brasileiro indo para Portugal. Tem um monte de vantagem lá, é mais seguro, tem mais qualidade de vida, mas em compensação, o valor do aluguel de um imóvel lá é absurdo. Você tem que trabalhar que nem uma mula só para conseguir pagar o aluguel de um AP minúsculo ou tentar dividir o aluguel com outra família, porque lá tudo é em euro, que é uma moeda cara pra caramba. Pode ser uma tentativa. Tem brasileiros que estão lá e não querem mais voltar pro Brasil. Mas será que antes de dar um passo grande como esse, de ir pro exterior, não vale a pena você tentar mudar para uma cidade diferente do Brasil? O Brasil é um país continental. Tem lugar no Brasil que o aluguel de um AP de 50 metros, que nem esse que eu moro, custa 4 mil. Mas tem cidade que uma casa com 200 metros, o aluguel é 600 reais. Não tô falando que é melhor ou pior, só tô trazendo algumas reflexões, tá? Eu mesmo não tenho vontade nenhuma de ir morar no exterior, eu gosto de viajar, mas eu amo voltar pro Brasil. Rever meus amigos na minha igreja, estar com a minha família, com meus pais, meus sogros, o calor aqui é ótimo, eu gosto da comida daqui. Então, se fosse para eu mudar, antes de pensar em ir para outro país, eu cogitaria a possibilidade de mudar para uma cidade melhor aqui do Brasil. Você sabia que tem muita cidade aqui no Brasil que tem um índice de segurança e de violência muito melhor do que país europeu? Nem todo lugar do Brasil tem um trânsito miserável. Nem todo lugar tem violência, que nem aqui em São Paulo. Por exemplo, tem cidade no interior de São Paulo, que nem Valinhos, Botucatu, Tatuí, que o índice de violência é 3 vezes menor do que o de Lisboa, lá em Portugal. Então é uma possibilidade, pensar em ir para outra cidade, porque isso vai fazer com que você mude seus hábitos, e isso pode fazer com que você mude de vida sem ter que ir para o exterior. Mais um ponto aqui importante é, se você quer realmente ir para o exterior, se planeje, se organize, é caro, é grana alta, é mais que 20, 30, eu já vi gente que gasta mais de 40, 50 mil só nesse processo de tentar morar no exterior. Se você for pensar, é um valor tão alto que às vezes dá até para você abrir uma franquia aqui no Brasil e montar um negócio. Então, mudar de país exige muito planejamento. Vou vendo o que vai dar. Não, você vai se lascar. Tem gente que vai para o exterior, mas só se lasca e depois volta triste para o Brasil porque deu tudo errado. Mas tem gente que vai embora e está vivendo super bem lá fora. Eu tenho amigos, tem um amigo meu, por exemplo, que é o Rafa, né? Ele foi para Irlanda. Começou a trabalhar lá como marido de aluguel, encanador, esses bagulho, foi se dando bem, abriu uma empresa e hoje não quer nem saber de voltar para o Brasil. Outra coisa que também é importante analisar bem é o país que você vai, para ver se é um país que é receptivo a estrangeiro, imigrante, ou se é um país que não quer. Se é um país que tem boa oportunidade de trabalho, ver qual exigência, o período que você vai poder ficar lá, para depois você não se lascar e ser deportado para o Brasil aqui, de volta, porque está numa situação ilegal. Tudo isso tem a ver com o negócio do planejamento. Analisa qual que é o custo de vida do país, se as coisas, a comida, o aluguel, o imposto,
são caros lá ou não. Não adianta você chegar e pensar, nossa, na Europa um Uber ganha 2.000 euros por mês, dá mais de 10 mil, vou pra lá. Não, tá bom. Só que o aluguel de um AP lá custa 2.000 euros. Então você vai trabalhar só para ter um teto para morar? De aluguel? Ver qual que é o custo de vida no lugar, porque não adianta ganhar bem se você tiver um custo que vai ter que torrar tudo só para sobreviver. Agora, quer ver outra vantagem que é interessante para quem vai para o exterior? Você tem o benefício de aprender outro idioma. Mesmo que você vai, depois de 1, 2 anos, resolva voltar, pelo menos você vai ter no seu currículo que você tem uma experiência no exterior e que fala inglês fluente. Isso ainda pode ser um diferencial hoje, mesmo com a tecnologia do jeito que tá? Mas não adianta ir sem planejamento, senão você volta falando inglês, mas todo lascado. E outra vantagem é que, querendo ou não, ir morar no exterior, principalmente para quem é mais jovem, pode te ajudar muito a amadurecer, a criar mais responsabilidade. Lá você vai ter que fazer seus corre. E isso pode ser muito bom para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Há uns meses eu gravei um episódio bem legal do meu programa Pobre Show e eu entrevistei um cara chamado Matheus Tomoto. Ele é especialista em ensinar e ajudar pessoas, principalmente mais pobres, a irem para o exterior e até a conseguir bolsa de estudo integral em faculdades incríveis lá fora. Pode ser um caminho legal, tá? Como eu falei, galera, parabéns, porque se você está pensando nisso, é porque você está pensando em alguma estratégia. Ruim é quem vive reclamando e está sempre lascado na pobreza, mas nunca tem iniciativa para nada, tá? Vou deixar aqui o vídeo que eu tive o papo lá com o Matheus Tomoto. Aqui é a aula sobre 52 ideias de renda extra. Aqui eu falo sobre as melhores estratégias para você sair da pobreza. E aqui um resumo do livro Quem Pensa Enriquece para te ajudar a mudar de mentalidade. É nóis!